Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu trago uma dica bem bacana. Vou ensinar para vocês como fazer um botão fechado. Para esse trabalho vou utilizar 3 cores de tinta, o verde oliva, o branco e o verde pântano. Coloquei as 3 tintas na paleta e algumas gotinhas de diluente para que essa tinta fique mais fluida. Ela não precisa ficar líquida escorrendo. Só precisa ficar mais molinha, mais fluida. Vou hidratar o meu pincel e vou começar o preenchimento aqui. Como esse botão está fechado, ele é todo pintado de verde primeiro. Venho colocando a tinta no contorno e fazendo a voltinha da sépala. Já deixa a pontinha lá em cima. Vamos fazer a mesma coisa na outra lateral. O pincel em pé, varrendo a tinta de dentro para fora. Fazendo aqui o contorno. Coloco a tinta no contorno e venho trazendo. Ela corre com facilidade porque eu utilizei o diluente. O diluente me ajuda nesse aspecto também. Faz com que a tinta fique mais maleável e que ela corra com mais facilidade no tecido. Para quem já sabe pintar, é só preencher todo o botão, depois fazer a sombra e a luz. Mas para quem é iniciante e tem dificuldades, eu vou dar uma dica. Vocês podem preencher essas duas laterais e já colocar a sombra para não se perder. Então, eu pego um pouquinho de tinta mais escura, que é o verde pântano no caso, só na quina do pincel. Olha, só tá na quininha do pincel. E eu vou sombrear aqui, ó, o lado de dentro. A parte de dentro, pouquinho tinta, coloco e venho esfumaçando. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e esfumaço mais um pouquinho. Eu não posso trazer essa tinta escura para toda a sépala, não, só lá no cantinho onde eu quero sombra. Do outro lado a mesma coisa, ó, na parte de dentro. A parte de fora vai ficar clara. Pouca tinta, não precisa subir até o final. Limpa o pincel e esfumaça. Já temos sombra. Na parte de baixo, a mesma coisa. Vou preencher com verde oliva. Nos contornos, eu utilizo o pincel em pé. E, novamente, eu vou sombrear aqui, nesta lateral. Vou escolher aqui uma lateral e vou colocar a sombra. Um pouquinho só do verde escuro e esfumaço. Também não escureço todo o espaço, somente o lado que eu escolhi para ficar mais escuro. Vou pegar um pincel maior para preencher essa área maior. Aqui não tem segredo, é só colocar a tinta e fazer aqui a matização entre a tinta e o tecido. Aqui na pontinha deixa mais suave. Faça esse movimento de pressionar bem para que a tinta penetre no
fibra do tecido. Não coloque só a tinta assim superficialmente, não. Faça aqui a pressão entre a cerda do pincel e a tinta sobre o tecido. E vou pôr um pouquinho de sombra também aqui nesta lateral e de baixo para cima. Como essas tintas estão diluídas, elas ficam um pouquinho mais claras, porque o diluente também dá uma clareada na tinta. Então, a sombra não aparece muito forte. Mas depois de seco, pode se retocar também. Agora, eu vou pegar um pouquinho de branco novamente na quina do pincel, tiro o excesso e vou iluminar, ao contrário de onde eu sombreei. Vou colocar lá um pouquinho de branco, vou limpar o meu pincel e vou esfumaçar essa tinta, fazendo o degradê. Deste lado aqui também, bem pouquinho, agora, lá de fora para dentro. Vou limpando sempre o pincel para esfumaçar, para não trazer muita tinta para a pintura, principalmente quando o espaço é pequenininho como esse. Do outro lado também a tinta para fora. E agora, na parte central, na sépala central, ó, deste lado a luz, porque deste lado aqui eu coloquei a sombra, então do lado contrário eu vou colocar a luz. Coloque sempre pouca tinta e vá acrescentando. O pouco nós conseguimos acrescentar. Se você exagerar e colocar muito, não vamos conseguir retirar. E esfumaça. Não chegue com a tinta até a parte da sombra, não. Vou lavar o meu pincel. Esfumar mais um pouquinho. Escurecer um pouquinho mais aqui embaixo. Vamos colocando a tinta e vamos vendo onde precisa colocar mais tinta, mais luz, mais sombra. E vamos fazendo assim os retoques. Procure deixar bem suave o finalzinho. E aqui eu tenho um botãozinho fechado. É só seguir aqui o galinho, depois por cima da folha. É uma dica bem simples, mas que pode ajudar a quem está aprendendo, quem está iniciando aqui na pintura em tecido. Um beijinho para vocês e até a nossa próxima dica. Ah, e quem ainda não me segue lá no Instagram, eu convido vocês a me seguirem por lá também. O meu Instagram é Borboleta Rolim. Um beijinho para vocês e até a nossa próxima dica.